Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo nós vamos tratar de dois assuntos. Primeiro, eu vou mostrar para vocês como é importante iniciar todo e qualquer trabalho acadêmico pelas referências. É um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Logo em seguida, a gente já vai emendar para mostrar o sistema lógico de referências. Nessa aula, nós vamos falar sobre dois pontos, né? O primeiro é a importância de se iniciar todo e qualquer trabalho pelas referências. Por isso, eu coloco aqui como título em destaque: comece pelas referências. A princípio, a gente deve mencionar que iniciar pelas referências é a melhor forma de manter o trabalho sob controle. Porque quando a gente não inicia pelas referências, acontece muito de eu começo o meu texto, aí eu começo a escrever, começo a fazer citações, as minhas referências não estão prontas, e depois quando eu tento voltar para fazer tudo conforme a norma, eu já não consigo mais. Então, iniciar pelas referências é uma forma muito inteligente de a gente já começar o nosso trabalho de forma organizada. Pois bem, e por que a gente deve dizer isso? Porque as referências, elas devem ser as últimas coisas que aparecem no texto. Ela é o elemento pós-textual, obrigatório. Então, ela é a última coisa a aparecer no texto. Entretanto, ela deve ser a primeira a se fazer. Então, a gente tem que ter em mente que, se eu for fazer uma referência, eu preciso depois fazer a chamada de referência pelo autor e pela data. Como que eu sei o autor e a data sem ter feito a referência? Claro, se eu for fazer uma referência de um livro, um artigo, tudo bem, um trabalho pequeno. Mas quando os trabalhos vão se avolumando, eles têm muitas referências. E aí como que a gente vai lembrar de onde que a gente tirou, enfim, não dá certo. E tentar correr atrás depois dá mais trabalho do que já começar fazendo certo. Então, primeiramente, a gente tem que lembrar que a ordem da apresentação não é a ordem da descoberta. Então, na apresentação, nós primeiro escrevemos e citamos e depois referenciamos. Entretanto, a nossa descoberta é primeiro a gente lê, depois a gente cita. Então, não faz sentido a gente começar o nosso trabalho sem ter as referências já feitas. Portanto, quando nós citamos, nós já precisamos que a referência esteja pronta. Não faz sentido deixar para depois. Então, a primeira mensagem desta aula é: sempre que for começar o trabalho, inicie pelas referências. E para tornar isso um hábito, comece desde agora. Se você está no começo, se você já está aí fazendo trabalhos há algum tempo e ainda não adota essa prática, comece. Nem que seja fazer o trabalho de uma, duas referências, um trabalho didático, já inicie pelas referências. Isso vai se tornando um hábito que vai gerar um círculo virtuoso de hábitos de estudo e de organização das fontes. Pois bem, dito isso, nós vamos falar também, nesse vídeo, do sistema lógico de referências. O sistema lógico de referência nada mais é do que a interconexão da referência com o texto. Então, veja bem, no texto nós temos uma citação, que pode ser uma menção, né? Uma citação direta ou indireta, cada qual sendo um tipo de menção diferente.
Então, eu cito, eu faço referência a um determinado texto. Perfeito. No final do texto, lá como elemento pós-textual, nós temos a referência. Só que, dentro do texto, eu não tenho como ficar inserindo o tempo todo a referência. Não é funcional a gente ficar toda hora falando assim. Ora que segundo o autor tal, na obra tal, escrita em tal data. Não tem como. A referência precisa ser a gente trabalhar a ideia e deixar essa referência já entendida para o nosso leitor. Por isso, nós utilizamos um artifício chamado sistema de chamada. O que é o sistema de chamada? Nada mais é do que a codificação padrão que indica no próprio texto a devida referência de forma clara e inconfundível. E isso é importante a gente salientar de forma clara e inconfundível. Nós não podemos citar um texto, mesmo que ele seja do mesmo autor, tenha dois textos do mesmo autor e a gente cita equivocadamente. Nós temos que citar o texto corretamente. Nós temos que citar a referência correta. Portanto, a gente não pode deixar dúvida, deixar margem para que o leitor se equivoque. Ou seja, ele, ao ler o texto, ao ler a sua citação, o leitor ele não pode ter dúvida de onde foi tirada essa citação. Ao ler a sua menção, a sua citação indireta, o leitor não pode ter dúvida de qual obra você está mencionando. Por isso, essa codificação ela existe justamente para que não haja confusão. No momento de eu fazer a minha referência dentro do corpo do texto, eu uso um código que vai ser único e inconfundível dentro da lista de obras que estarão nos elementos pós-textuais, ou seja, na nossa lista de referências. Vou dar um exemplo aqui de como funciona esse sistema lógico. Muitas pessoas que estão iniciando agora, começando agora a ler textos acadêmicos, muitas vezes não conhecem esse sistema e não conseguem identificar o que é uma citação e o que não é. Quem já está mais avançado já sabe lidar perfeitamente com isso. Pois bem, aqui nós temos um parágrafo e esse parágrafo eu separei aqui em vermelho uma citação direta. Separei uma citação direta. Não importa aqui exatamente o que está escrito. O que importa é que a gente saiba reconhecer o que é uma citação direta para nós nesse momento. Então, conhecida, parará, parará, parará. Eu sei que quando eu tenho um texto entre aspas, abre aspas, fecha aspas, eu tenho uma citação direta. Nós vamos aprender citação direta e citação indireta no próximo módulo. Aqui é para a gente aprender o sistema de chamada de referência. Pois bem, fiz uma citação, mencionei um texto. Esse texto está lá no fundo do meu trabalho, lá nos elementos pós-textuais, dessa forma. Ou seja, ele aparece na sua forma correta desse jeitinho aqui. Nesse caso, é uma citação de um livro do José Reinaldo de Lima Lopes, chamado O Direito na História, um livro editado em São Paulo pela editora Max Laimon no ano de 2000. Pois bem,
esse texto que está lá nas referências, ele está listado dessa forma. Como que eu sei que não é outro Lopes? Como que eu sei que não é outro texto? Como que eu tenho certeza que se tiver 20 autores com o sobrenome Lopes, como que eu tenho certeza que é desse texto e de nenhum outro, de forma clara, inconfundível? Eu sei disso a partir do meu sistema de chamada de referências. Esse elemento aqui nós chamamos de sistema autor-data. Autor, que nós identificamos pelo último nome do autor, no caso pelo sobrenome, Lopes, e pela data, 2000, que é o ano da publicação. 2000, que é o ano da publicação. Ah, professor, mas se tiver 5 textos de Lopes que estejam no ano 2000. Quando a gente for falar sobre como indicar a data, nós vamos ensinar que existe forma de distinguir, mesmo que isso ocorra. Tá bem? Eu poderia colocar, por exemplo, 2000 A, 2000 B, caso eu tenha mais de, por exemplo, nesse caso, 2 textos do mesmo autor publicados no mesmo ano. Então, se eu tivesse 2 textos do Lopes publicados no mesmo ano, eu utilizaria 2000A, 2000B. Vem como é importante iniciar pela referência, pela lista de referências. Imagine se a gente não começa e já começa confundindo tudo e depois a gente não acha mais se é 2000A, se é 2000B, a gente se perde completamente. Então, iniciamos pelas referências por conta de que justamente a gente vai ter um sistema lógico por trás disso, em que nós, de antemão, sabemos as referências, sabemos o que está lá na nossa lista de referências. Depois, nós citamos esse texto que está na lista de referências e usamos uma codificação única e inconfundível, clara, para que não haja confusão de qual é o texto que está sendo referenciado. Tá bem? Espero que tenham gostado dessa aula. Curtam o vídeo e até a próxima.